É um prazer estar aqui em meu nome e em representação da instituição que agora sirvo mais diretamente no sentido em que estamos, portanto, na sua direção. Eu e o meu colega Vítor Luís Gaspar Rodrigues, nós os dois somos os autores deste trabalho que vos apresentamos. Portanto, a nossa interrogação sobre a figura de Dom Pedro de Menezes e uma interrogação que nasce da leitura nova que nos propomos aqui trazer sobre o texto do nosso colunista do Zurara. Portanto, o que eu vos trago é ainda um trabalho que está em curso, nosso, meu e do professor Vítor Gaspar Rodrigues. Ele, infelizmente, hoje não pôde estar presente, na medida em que tinha aulas e não conseguia de maneira nenhuma faltar às suas aulas. Como sabem, atualmente é muito difícil aos professores universitários conseguirem faltar às suas aulas, foi completamente impossível e por isso eu estou aqui em meu nome, mas também em nome do professor Vítor Gaspar Rodrigues. E começo a apresentar as nossas interrogações e algumas das nossas respostas. 9 anos após a tomada de Ceuta, da sua nomeação como capitão da praça e 2 anos passados sobre um dos mais duros cercos sofridos pelos portugueses em Ceuta, Dom Pedro de Menezes partiu desta cidade para uma breve estadia no reino, tendo a autorização do monarca Dom João I. Escreve Gomes e Anos de Zurara que, apesar da tormenta que quebrara sua galeia ao meio e chegada a Setúbal, cito Zurara. Dali se foi o conde à cidade de Lisboa, onde lhe foi feito muito grande e honrado recebimento, mandando armar quantas caravelas se puderam achar, entre as quais corrigiram uma especialmente. Peço desculpa, que entretanto perdi. Ok. Em que eram, exatamente nessa caravela especial, 2 honrados cidadãos em que o conde havia de vir, mandando a cidade convidar enquanto ele ali estivesse. Assim acompanhado, partiu para a cidade, onde achou na ribeira toda a cleresia e pessoas religiosas que havia em uma muito honrada procissão com a qual foi levado à sé. E ali, àquela cidade, lhe foram enviados cavalos especiais com todos os seus corregimentos, assim de el-rei como de seus filhos. E indo o conde para Santarém, achou na Azambuja, que são 5 léguas daquela vila, muitos fidalgos da corte que se foram para lhe fazerem honra em aquela chegada. O infante Eduardo saiu a o receber, um pedaço fora da vila, e com grande honra o levou a seus passos, onde foi seu convidado naquele dia. No outro dia passou o conde o Tejo e se foi a Almeirim, uns passos que são no cabo daquele campo, onde el-rei saiu a receber o conde até fora da sala. E sendo ali com ele alguns dias, lhe fez mercê de Vila Real, estou a falar, obviamente, ou melhor, Gomes e Anos de Zurara está a falar de Dom João I, que é uma grande e nobre vila de Trás-os-Montes, mandando que se instalasse por conde dela. Fim de citação. O conde, de que nos fala Zurara, em 1424, era recebido em Portugal de forma encomiástica pelas principais figuras do reino, em especial pelo infante Dom Duarte e o próprio rei Dom João I, que saiu a recebê-lo, como ouvimos, fora da sala dos seus passos. Dom Pedro passava a fazer parte do grupo restrito de nobres titulados, os duques de Coimbra e de Viseu, na posse dos infantes Dom Pedro e Dom Henrique, respectivamente, e os condes de Barcelos, Arraiolos, Orem, Neiva e Penafiel. Esta é a figura que hoje aqui focamos. Ao analisar a sua origem familiar e as razões por que se amorou em Castela com sua mãe, debruçar-nos-emos sobre as motivações e os apoios manifestos por Dom João I e o então infante Dom Duarte, quando este regressou ao reino no início de 400. Por outro lado, importa conhecer a ação de Dom Pedro de Menezes, enquanto capitão de Ceuta, entendendo a sua ascensão social e a criação de um avultado património. A sua forte ligação ao monarca elevou-o à condição de conde, algo que até aí estivera reservado aos familiares próximos do monarca.
Esta forte ligação dos Menezes à dinastia Avisina perdura ao longo dos reinados seguintes. A ação destes, Dom Pedro em Ceuta, estou a falar dos Menezes, e do seu filho Dom Duarte, primeiro em Ceuta e depois em Alcácer-Seguer, foi objeto da cronística da expansão e do seu primeiro cronista-mor, Gomes e Anos de Zurara. Repare-se que nos referimos à cronística da expansão e não à cronística reinícola, porque aí a primazia, numa escrita historiográfica, é a de Fernão Lopes. Ceuta constituiu-se como o primeiro e nuclear momento de uma expansão portuguesa extra-europeia e, por isso mesmo, é o tópico fundacional, defendemo-lo, nomeadamente no século XV, para o exercício da escrita da história. A narração dos feitos ligados a esta presença institui-se como tópico legitimador de um monarca e de uma dinastia, a Davis. Dom Afonso V, e vamos, no fundo, provar esta nossa ideia, Dom Afonso V encomenda ao seu cronista-mor Gomes e Anos de Zurara que sequencie a crónica de seu avô, Dom João I de boa memória, escrevendo a terceira parte da mesma, pois as primeira e segunda partes tinham sido redigidas por Fernão Lopes. Zurara sucederá a este último no cargo de cronista do reino e, sob a proteção de Dom Afonso V, e no momento em que se vivia no rescaldo da Alfarrobeira, escreveria a crónica da tomada de Ceuta, a qual concluiria em 1450. Zurara é um cronista que serve a casa de seu rei e o público a que se dirige é o do Reino de Portugal, ainda que o seu texto sirva de fonte aos que transmitem as notícias de novos feitos nos circuitos europeus. Recorde-se que Mateus Pisano, a pedido de Dom Afonso V, de quem foi secretário, por volta de 1460, elaborou a Gesta Ilustríssima Regis Ioannis de Belo Semtesi, usando a narrativa de Zurara, que conhecera na corte portuguesa. Ora, a escrita da crónica de Dom Pedro de Menezes, começada em 1458 e acabada em 1463, narra a atuação do primeiro capitão daquela praça e continuaria o desígnio de legitimar a dinastia Avisina. É certo que Zurara escreveria igualmente a crónica de Dom Duarte de Menezes, entre cerca de 1464 e até 1467 e 68. Filho, como sabemos, de Dom Pedro de Menezes, e que ocuparia o lugar de capitão de Alcácer-Seguer, morrendo em 1464 ao salvar o seu rei, Afonso V, numa emboscada na serra de Benacofu. Esta foi a crónica, que referimos à de Dom Duarte, declaradamente escrita, peço desculpa, a pedido do monarca Dom Afonso V, sobre um seu paladino, Dom Duarte de Menezes. Contudo, atente-se no facto de o seu progenitor, Dom Pedro, ser aquele que, como capitão de Ceuta, e segundo as palavras do seu cronista, Gomes e Anos de Zurara, e cito, durando em sua governança e senhorio 22 anos e pouco mais de um mês, havendo muitas pelejas com os mouros, e sendo 2 vezes cercado per mar e per terra, vencendo sem nunca ser vencido, sofrendo muito trabalho por defensão daquela cidade, entanto que eu achei, Zurara, que 16 anos trouxe uma cota vestida continuamente, até que a rompeu por alguns lugares, como se fora saio de pano, porque muitas vezes se acertava a pelejar 2 vezes no dia, assim porque roldava quase todas as noites a cidade, e assim acabou em ela com grande honra. Fim de citação. Este é o homem que serve o seu rei e senhor, e que também ele, como mais tarde seu filho, foi paladino de Davis. Mas conheçamos um pouco melhor a sua ação e ascensão junto do monarca que serve, Dom João I, e demonstraremos a razão pela qual respondemos afirmativamente à pergunta de saber se ele é representado pela cronística oficial do reino como seu paladino, como paladino de Avis. Desocultemos então a sua linhagem. E penso que isso será muito mais desenvolvido pelo meu colega de painel, ou pelo nosso, porque estou aqui em nome plural,
pelo nosso colega de painel, o professor Nuno Campos. Descendente da linhagem dos Teles de Menezes, que tinha à época Dom Fernando não só vários títulos nobiliárquicos, mas também um vasto património, tal influência acabou com a ascensão do mestre David ao trono, caindo em desgraça, como todos sabemos, em virtude dos seus principais se terem mantido fiéis a Dona Beatriz. Com efeito, seu pai, Dom Afonso Sotelo, tal Caio de Pés e Conde de Viana, viria a exemplo de muitos outros grandes fidalgos do reino a apoiar as pretensões de Dom João I de Castela ao trono português, morrendo ao seu serviço em Penela. Sua mulher, Dona Maior de Porto Carrero, namorou-se em Castela com o filho, onde, segundo Zurara, lhe foi conferido o título de Conde de Ilhó. Após uma longa estadia fora do reino, regressariam por vontade do monarca, Dom João I, exatamente com sua mãe, por vontade de Dom João I, e ainda Zurara, o autor desta informação, peço desculpa, que Zurara, o autor desta informação, não explicita as razões que estiveram na base da decisão do rei, realmente houve este regresso. Ora, por volta de 1403, Dom Pedro de Menezes terá voltado a Portugal com a mãe, sendo-lhe concedidos, cito, todos os bens de seu património e alguns de seu avô, o Conde Barcelos. Uma parte desses primeiros anos foram passados em casa de Dom Lopo Dias de Sousa, mestre de Cristo, casado com uma prima direta de seu pai. Mais tarde, este seria, junto de Dom João I, um dos seus apoiantes, tal acontecendo, nomeadamente, quando Dom Pedro de Menezes se apresentou voluntariamente para servir como capitão de Ceuta. Este, Pedro, frequentou os Passos Reais e em 1414 surge já como morador da Casa Real, oferindo um assentamento de 28.600 libras, a mais elevada verba até aí registada, o que atesta da posição destacada que tinha por essa altura no seu saldo. Atendo-se como o cronista enuncia a sua linhagem, cronista estou-me a referir a Zurara, enuncia a sua linhagem, seja no início do primeiro livro da crónica, seja no seu segundo livro, estou-me a referir à crónica, obviamente, de Dom Pedro, sobre Dom Pedro, onde, neste seu segundo livro, portanto, vai complementar os dados anteriormente enunciados. Ele, Zurara, apresenta-o como homem de grande linhagem, afirma-o claramente, afirmando que isso se deve a ele rei com que vive e que o criou. Esta expressão é sintomática. Variadas vezes são enunciadas a sua, palavras de Zurara, agileza e prudência, e também as suas qualidades de liderança e de oratória. É, no entanto, a parcimónia que domina a sua escrita da história. Zurara enuncia os princípios historiográficos que persegue, acentuando como procura validar os factos, apurando-a, cito Zurara, verdade, e temos que do que realmente pertence à substância não pode, em outra parte, ser mais verdadeiramente escrita que aqui, leia-se na crónica de Zurara, leixando as particularidades em que nunca se pode achar verdadeira certidão. Fim de citação. Foi igualmente na busca da validade dos factos que em agosto de 1467 Zurara se deslocou a Alcácer de Seguer para obter informações que usou na redação da sua crónica sobre Dom Duarte de Menezes, declarando ao longo da sua crónica de Dom Pedro, anterior, portanto, como fez uso dos livros deste fidalgo. Portanto, ele serve-se exatamente dos livros do fidalgo para escrever a sua crónica. No segundo livro desta crónica, portanto, estamos a falar da crónica de Dom Pedro, ganha cada vez mais protagonismo a atuação de Dom Duarte, preludiando-se, assim, aquela que será a sua última crónica, como eu já disse, a dedicada ao capitão de Alcácer de Seguer. Mas detenhamos-nos um pouco mais sobre a escrita da crónica de Dom Pedro e no registro de como este serviu seu senhor e rei. Luís Adão da Fonseca defende que os textos de Zurara sobre a tomada de Ceuta, a crónica da Guiné e as crónicas sobre Dom Pedro e sobre Dom Duarte perseguem a mesma matriz, tendo como tópico, e cito aqui Adão da Fonseca, e cito, a conquista de Ceuta e as operações militares no norte de Marrocos, palco de operações de posto, tanto no Estreito como no Atlântico Marroquino. Neste âmbito, portanto, este é o tópico. Neste
Neste âmbito, os protagonistas, diz-nos Adão da Fonseca, são os mesmos: o rei, o infante, a nobreza e os cavaleiros. E é muito semelhante o seu comportamento, porque são os mesmos pressupostos políticos e estratégicos que inspiram e dão sentido aos acontecimentos que narram. Fim de citação relativamente às palavras de Adão da Fonseca. Contudo, defendemos, eu e o Vítor Gaspar, que o desígnio de Zurara não se circunscreve a tal mecanismo de escrita. Ele é mais artificioso, cumprindo claramente um programa de legitimação de uma dinastia. As suas narrativas não acontecem porque Zurara narra uma mesma realidade, que é o que se depreende das palavras de Adão da Fonseca. Isto é, porque os pressupostos políticos e estratégicos são os mesmos. Elas acontecem porque obedecem a uma arquitetura historiográfica que se constitui ela própria como um desígnio político, enquadrando-se numa gramática de legitimação de um poder. Atente-se no modo como Zurara fecha a sua crónica sobre Dom Pedro. E daí que nós defendamos que Dom Pedro é realmente um paladino, portanto, é apresentado e é um paladino, portanto, de uma dinastia. E de um rei, logicamente. Ora, neste fechamento da crónica de Zurara, da crónica de Dom Pedro, Zurara faz uma peroração, não só sobre este fidalgo, mas sobre os Menezes. Dom Pedro, que é o objeto primeiro, e também seu filho Dom Duarte. Entretece exatamente esta peroração com a elaborada ao infante Davi, Dom Henrique, sobre o qual ele também já se tinha debruçado, que havia partido e cuja crónica redigida. A intenção de Zurara, nesta crónica que nós analisamos, escrever em este volume, leia-se crónica, estou a citá-lo, os feitos que se fizeram na cidade de Ceuta, depois de primeiramente foi tomada aos mouros por aquele magnânimo príncipe El Rei Dom João. E porque o filósofo, leia-se Aristóteles, diz que toda coisa que move outra, move em virtude do primeiro movedor, não ficará aquele tão excelente rei apartado de todo da glória e louvor que aquele conde e os outros nobres cavaleiros, per força de seus corpos e fortaleza de seus corações, naquela cidade ganharam, nem haverá pequena parte deste honroso louvor este rei Dom Afonso V, em nome e do 10º dos reis que foram em Portugal, quando considerar como aquele alto é melhor em benefício, porque as coisas são feitas mais nobres e as posições duram a maior segurança. Fim de citação. Temos aqui o ensino dos reis. Não é só o rei, Dom João I, é também Dom Afonso V, que aqui é chamado, portanto, a ser enobrecido pelas palavras de Zurara e, no fundo, onde também se vai respaldar e se vai depois plasmar a atuação dos Menezes. A inscrição na dinastia avicina é claramente plasmada, mas, como se assinalou, é forte a proximidade de Dom Pedro de Menezes a Dom João I, ela não deixa de ser igualmente, ou melhor, dizendo, ele não deixa de ser igualmente muito próximo do príncipe Dom Duarte, porventura o responsável último pela sua ascensão no seio da corte e pela sua afirmação junto do monarca, o que o levou a escolhê-lo para seu alfeis-mor, como todos sabemos. Em 1415 conferir-lhe ainda a suprema honra de o armar cavaleiro em Ceuta após a conquista da cidade. Este ato é muito importante e significativo. Ainda assim, importa salientar, baseando-nos uma vez mais nos testemunhos de Zurara, que Dom João I não pensara nele para o cargo, não pensara em Dom Pedro de Menezes para o cargo, recaindo a sua preferência no seu guarda-mor, Martim Afonso de Melo, para o cargo, obviamente, portanto, capitão de Ceuta. Só após a recusa de alguns dos principais do reino, a saber, Dom Nuno Alves Pereira, Dom Gonçalo Vaz Coutinho e do próprio Martim Afonso, que se escudou na recusa dos seus homens em permanecerem em Ceuta para não aceitar o cargo, Dom Pedro de Menezes conseguiu, com o apoio do seu tio, o já referido mestre de
Cristos e do prior do hospital, portanto, como diz o nosso Zurara, para além do próprio infante Dom Duarte, ser Dom Pedro empossado na capitania da cidade. Segundo Zurara, Dom João I ortogou-lhe então o cargo, não só por se tratar, como aqueles haviam salientado, de uma figura de grande linhagem, mas também por tê-lo em muito assinado serviço seu bom requerimento. Empossado na capitania, o monarca apressou-se a prover a praça com gente de guerra necessária para a sua defesa. Desta força merecem um destaque especial os 300 homens de Dom Duarte, que este expressamente determinou que ficassem sob as ordens daquele, porque, dizia ele, e diz-nos Zurara, cito, não queria outro capitão senão aquele conde. Cá, como quer que a sua capitania fosse geral, disse que pois ele era seu, que não queria que outrem tivesse cuidado das suas coisas, senão ele. Fim de citação. Facto que atesta, dizemos nós, uma vez mais, a solidez dos laços que uniam Dom Pedro de Menezes ao príncipe herdeiro. Ainda que Zurara advirta, e citamos de novo Zurara, foi este conde alfés do infante Eduardo primogénito e sempre amado dele e honrado, antes que fosse conde feito em Castela. Ele, rei, leia-se Dom João I, nunca quis dar semelhante autoridade, nem o chamou conde, senão depois que, por algum tempo, regeu aquela capitania, que sentiu que era digno daquela honra e o acrescentou em todo. Fim de citação. Este é um cuidado importante e que nós depois até podemos discutir esta atuação de Dom João I face exatamente a Dom Pedro. Recorde-se para este facto como foi nuclear a defesa do cerco que Ceuta sofreu em 1419 e como os infantes Dom Henrique, Dom Duarte e Dom Pedro foram magnanimamente agasalhados na praça portuguesa pelo seu capitão. Mas retrocedamos um pouco. Os anos que se seguiram à conquista de Ceuta ficaram marcados não só pela dureza dos cercos feitos à cidade, mas também pela adoção de uma estratégia ofensiva imposta pelo seu capitão e destinada a, como se dizia à época, segurar o campo em redor das muralhas da fortaleza, passando o cotidiano dos seus defensores a estar marcado pelos ritmos das constantes cavalgadas, algavarias e razias, a então designada guerra guerreada, que contribuiu decisivamente para a afirmação de Dom Pedro de Menezes junto do monarca e dos seus pares pelos muitos feitos de armas praticados. Como já assinalámos, esse estado endémico de guerra levou Zurara a afirmar que, ao longo de 16 anos da sua prolongada capitania, Dom Pedro usara, de contínuo, a sua cota de malha como se de um saio de pano se tratasse, recebendo em troca dos seus serviços, para além de inúmeras mercês régias, das quais as mais importantes foram, em 1424, os títulos de Conde de Vila Real e em 1433 de Conde de Viana de Alentejo, um conjunto extraordinariamente elevado de rendimentos, em virtude de lhe ter sido conferido o direito a 1/5 de todas as presas efetuadas, não só em terra, mas também no mar. Todavia, e relativamente a este último caso, só receberia o referente aos navios que aportavam a Ceuta e que operavam a partir daí. Zurara não deixa de referir como, por vezes, as presas não eram todas declaradas, de modo a que o conde não recebesse a totalidade dos dividendos que lhe eram devidos. O Porto não é uma situação nova, acontece, mas é interessante este apontamento do nosso cronista. Ora, o Porto de Ceuta funcionou, como é sabido, como base para os navios portugueses que lutavam contra o corso e a pirataria magrebina, procurando assegurar o controle das rotas comerciais que, através do estreito, ligavam o Mediterrâneo ao Atlântico e ao Mar do Norte. Esta estratégia era desenvolvida em paralelo com as práticas atividades corsárias, visando, sobretudo, os navios mercantes muçulmanos e as suas cargas. Paralelamente, e desde muito cedo, os navios aí estacionados começaram igualmente a ser utilizados para a prática dos saltos. Operações, este aspecto é fundamental, terem atenção pela sua inovação na sua utilização. Portanto, estes saltos eram operações navais anfíbias usadas para atacar e saquear as povoações costeiras do norte de Marrocos, de que resultava, em regra, o apresamento de um grande número de bens variados,
de animais e, sobretudo, de escravos. Como refere Nuno Campos, autor de um excelente trabalho sobre a ascensão política e social do nosso capitão, só na crónica de Dom Pedro de Menezes encontram-se documentados 47 saltos por mar, mais do que 2 por ano, sendo que em 36 dessas operações navais estiveram presentes navios do próprio capitão, situação que contribuiu para este aumentar sobremaneira o seu pecúlio, como se deve calcular. Dom Pedro de Menezes tinha uma significativa esquadra de curso. Ao longo dos anos da sua capitania surgem documentados 9 navios de que era proprietário e, no dizer de Zurara, encontravam-se sempre aparelhados para a guerra. Registre-se, aliás, como, logo no início da sua narrativa, e há pouco falávamos nisso ainda à entrada desta sala, o nosso cronista dá atenção aos feitos do mar, referindo que, ao partir de Ceuta, após a sua conquista, Dom João I deixara por capitão de 2 galés Micer Bartolomeu de Pessanha, irmão de Carlos Pessanha, meio-irmão de Lançarote de Pessanha, e que Dom Pedro de Menezes de imediato mandara fazer uma fusta, aliás, manda a fazer porque considera que as galés não são barcos suficientemente preparados para aquilo que ele pretendia, para as ações que ele pretendia desenvolver exatamente na proteção da sua cidade. Ora, manda fazer exatamente uma fusta a que chamara Santiago Pé de Prata, que seria de, e agora cito Zurara, 10 bancos, reparem, 10 bancos equivalia a 20 remeiros, as fustas poderiam neste caso ter quase 30 a 40 homens, por informação do meu colega Vítor Rodrigues, mas como eu estava a dizer, portanto, esta fusta seria de 10 bancos e continua Zurara, que saiu muito ligeira, assim de remos como de velas, e foi um bom sinal. Portanto, vejam como ele foi testar exatamente como é que a sua embarcação se desenvolvia nos mares que ele pretendia também assegurar como seus do rei, seus de Portugal naquela situação. Ora, esta situação realmente foi um bom sinal, e um bom sinal para quê? Para os acontecimentos vindouros. Importa igualmente notar, e estou quase a terminar, que não era só Dom Pedro de Menezes que possuía embarcações aparelhadas na cidade, já que temos conhecimento que também Dom Fernando de Noronha, portanto, seu futuro genro, e Dom Fernando de Castro, governador da Casa do Infante Dom Henrique, detinham em alguns navios para a Guerra do Corso. Tratando-se de uma frota significativa, facilmente se percebem as importantes somas obtidas por Dom Pedro ao longo dos anos em que permaneceu à frente dos destinos da praça. Estas derivavam de transações dos bens apresados e, sobretudo, da venda e resgate das tripulações e passageiros reduzidos à condição de escravos. Zurara não deixa de declarar quão importantes e articuladas eram as ações tanto defensivas como ofensivas em terra e no mar. Dom Pedro revelou-se um exímio capitão nos diferentes cenários de guerra, conhecendo os seus homens e as suas qualidades, usando ardilosa e prudentemente as forças marítimas ou terrestres, atingindo os melhores resultados possíveis. São recorrentes, sob várias formas, as palavras de Zurara, assinalando que em Ceuta nunca se sentiu sossego e se, cito agora Zurara de novo, uma vez cessavam os feitos da terra, logo entravam aos feitos do mar, porque aquele conde nunca sabia estar ocioso naquele ofício. Fim de citação. Enfim, após 22 anos e pouco mais de um mês, para usar a expressão de Zurara, Dom Pedro de Menezes conseguiu, através de uma brilhante carreira militar, toda ela passada em Ceuta ao serviço da Casa de Avis, não só o acrescentamento da sua honra, ascendendo ao restrito grupo da nobreza titulada, mas também por via das inúmeras doações régias de tensas, senhorios e jurisdições e dos extraordinários rendimentos oferidos em Ceuta, em resultado dos prós e precalços do seu cargo como capitão da praça, transformar a sua casa numa das mais poderosas do reino. Ceuta por um lado e a Casa de Avis, com Dom João I à cabeça por outro, foram responsáveis por Dom Pedro de Menezes se ver transformado no paladino de uma nova dinastia ao longo do primeiro quartel de 400 e Gomes e Anos de Zurara, o seu arauto. Cito a última vez.
Assim como Deus quis dar honrada fim a El-Rei Dom João, em lhe dando tão grande e tão nobre cidade, assim lhe deu logo um dos honrados cavaleiros do mundo para seu capitão. Muito obrigada. Mais gostava de agradecer o convite para poder falar mais um bocadinho sobre o Dom Pedro de Menezes, a quem dediquei e em quem tropecei por acaso há pouco mais de 20 anos, quando entrei no gabinete do professor Temudo Barata, que está ali, e decidimos embarcar no estudo do Dom Pedro de Menezes. Nada fazia prever isso, até porque andávamos a pensar estudar as ligações portuguesas com a Inglaterra para o Tratado de Windsor, mas depois seguimos para o Dom Pedro de Menezes e a coisa até correu muito bem. Eu tenho a tarefa um bocadinho facilitada, porque a professora Ana Paula Velar falou um bocadinho daquilo que eu ia falar também, mas se vou desenvolver aquela assim, tenho tempo para tratar de outros assuntos que também acho interessantes. É particularmente simpático estar a falar sobre Dom Pedro de Menezes e Santarém. Porque se é verdade que Dom Pedro de Menezes não se pode dissociar de Ceuta, e é lá que fez a grande carreira, grande parte da sua carreira, e ganhou notoriedade política que faz com que estejamos aqui a falar, ele vive há muito mais tempo em Santarém do que foi que esteve em Ceuta. Santarém escolheu para a sua morada eterna, é aqui na Graça de Santarém que ele repousa, e esse é um aspecto sobre o qual vou falar um bocadinho. Relativamente a Dom Pedro de Menezes, um homem de uma vida, todo este aspecto relacionado com aquilo que vamos falar hoje, e que me deram liberdade para desenvolver do modo como quisesse, devo dizer que é uma vida que se pode, bastante comprida, deu origem a uma crónica que durou 6 anos a escrever, mas tem 3 momentos-chave. E eu vou passar rapidamente pelos momentos-chave. O primeiro momento é a nomeação como capitão de Ceuta. Não se conhece muito sobre a vida de Dom Pedro de Menezes antes de ser nomeado capitão de Ceuta. Surge como morador de Casa Real, surge ligado ao Infante, como foi referido, foi criado, ou terá sido criado, na casa de Dom Lobo Dias de Sousa, mestre de Cristo, depois de ter saído durante alguns anos exilado para Castela, acompanhando a mãe, Dona Maria de Porto Carreiro, e em 1415 é nomeado capitão de Ceuta. Eu agora vou sair um bocadinho aqui do Salão Nobre da Câmara de Santarém e vamos para o Palácio da Justiça de Vila Real. Este é um fresco do Palácio da Justiça de Vila Real, como disse, de Jaime Martins Barata, de 1956, que se chama Dom Pedro de Menezes recebe o Aléu. Não se vê muito bem, por isso eu vou passar à frente e colocar um estudo da imagem. O que falta aqui no estudo é uma legenda que está em baixo, que diz: eu só com este Aléu defenderei a praça. O Aléu, de que falarei um bocadinho mais adiante, é um pau com que se jogava a choca. É um tipo de desporto da altura muito parecido, ou diz parecido ao hóquei. E quando Dom João I nomeia e entrega a capitania a Dom Pedro, este ter-se-á ajoelhado e terá dito: eu apenas com este pau, nem preciso de uma espada, com este pau vou defender a cidade. As coisas não terão sido bem assim, embora seja uma imagem liricamente muito bonita, porque para já nós não sabíamos muito bem se a cidade em si, depois de ser tomada, se a decisão de a manter já vinha de trás. Isto foi muito discutido na altura, não é um assunto que nos interessa aqui agora. O que interessa perceber é que Dom Pedro, como foi referido, não foi a primeira escolha. A primeira escolha foi proposta pelo Conselho Real e foi do Nuno Álvares de Pereira, do Condestável, um cargo militar. É normal que se queira atribuir outro cargo militar à figura de maior relevo do reino, mas o Dom Nuno o que diz é
que está demasiado velho para aquilo e tem que declinar, embora se sinta, obviamente, muito honrado pela proposta. O Conselho propõe um segundo nome, o Marechal, mais um cargo militar para outro cargo militar, que também recusa, invocando a idade avançada. E depois o rei, naquela que terá sido, de facto, a sua primeira escolha, propõe o nome do guarda-mor e convidou à frente de todos Martim Afonso de Melo, que se escusa, como foi dito, na opinião dos elementos da sua casa, para recusar. O rei deve ter ficado defraudado e o que é que faz? Vai obrigar os membros da casa de Martim Afonso de Melo, que o aconselharam a recusar o cargo, a permanecerem em Ceuta. Surge então Dom Pedro de Menezes, que, falando com o Mestre de Cristo e falando com o prior do hospital e com o Infante Dom Duarte, consegue a nomeação como capitão de Ceuta. Daria aso há muita conversa e há muito assunto que se poderá discutir depois o seu papel em Ceuta, mas, além do seu desempenho militarmente exemplar, a verdade é que ele consegue uma imensa honra e distinção na cidade, garantindo também não apenas a defesa da cidade, mas a criação de uma certa escola militar que fará parte, ao longo das décadas seguintes, de um certo curso de honor da nobreza portuguesa, que passa por lá para fazer os seus feitos de armas. Ele distingue-se, ajuda a que os outros se distingam, ganhando assim um certo relacionamento e uma capacidade no tecido mobiliário. Capacidade de influência porque é ele que domina os canais de acesso a essa honra. Ao mesmo tempo, retira imensos proveitos económicos da cidade. Com o corso, com os sacos, com as cavalgadas, com o quinto, com o comércio também, que também fará. Portanto, a verdade é que ele vai garantir para si e para a sua casa uma imensa riqueza que será que o destacará no tecido mobiliário de então. E por último, foi falado, sobretudo há bocado, um reconhecimento político e social que não se pode dissociar da casa real, que de certa forma tem ali alguém que a legitima do ponto de vista internacional. Logo a partir do momento da tomada, portanto, em 1414 estava a desenrolar-se, em 1415 estava a desenrolar-se o Concílio de Constança, e o Dom Pedro e os emissários do rei português vão logo para Constança proclamar em alta voz que o Dom João I e as suas gentes tinham conquistado uma cidade muçulmana no norte da África e estavam levando a fé de Cristo por esse mundo fora. Portanto, Ceuta é uma bandeira, não apenas para Dom Pedro Menezes, mas, como foi referido, uma bandeira para o reino. Obviamente que esta bandeira, sendo levantada bem alto, vai conduzir ao segundo momento, que foi aquele que foi referido na comunicação anterior pela professora Ana Paula, que é a titulação como Conde de Vila Real. Este é o segundo momento-chave da vida de Dom Pedro. E é tanto mais importante quando nós percebemos, também como foi referido há bocado, que os titulares dos títulos nobiliáticos de então estão todos ligados a familiares da Casa Real. Portanto, Duque de Coimbra, nas mãos de Infante Dom Pedro, Duque de Viseu, Infante Dom Henrique, Conde de Neiva, Dom Afonso, também tem o Condado de Barcelos, um filho ilegítimo de Dom João I, e os filhos deste têm o Condado de Orém e de Arraiolos. E Dom Pedro de Menezes, que acaba por ser, e é o elemento mais destacado, dos telos, dos malogrados telos, que foram, como é que é dizer, afastados da relevância política e social no final do reinado de Dom Fernando. Muitos extinguiram-se, o próprio Dom Pedro foi para Castela. Dom Pedro é titular em 1424. Isto, como é que eu ia dizer, é uma distinção sem paralelo relativamente aos outros elementos da nobreza do reino.
extremamente rápido. Agora aqui vou falar mais um bocadinho. Em 1431, a instituição de Morgadinho. Em 1431, no dia 8 de março, em Ceuta, é tratado o contrato de casamento de Dona Beatriz com Dom Fernando de Noronha. Dona Beatriz é filha primogênita de Dom Pedro, do seu primeiro casamento com a Dona Margarida de Miranda, e o Dom Fernando de Noronha é um destacado nobre, descendente por via bastarda das casas reais portuguesas e castelhanas. Tem neto de Dom Fernando e neto de Dom Henrique II de Castelo. E nesta instituição, o Morgadil, o que é que vai ser feito? Para já, os valores neste contrato de casamento são elevadíssimos. Dom Pedro Menezes vai dotar a filha com um dote de 25 mil dobras de ouro. Mas destas 25 mil dobras, apenas vai pagar 5 mil. Porque o restante vai ser cedido em forma de propriedades, que serão uma caução dessas 20 mil dólares. Essas propriedades que ficam em caução, mas que ficarão ligadas para sempre à Casa de Vila Real e aos condes de Vila Real, irão suceder-se, irão transmitir-se, a não ser que sejam resgatadas, mas não parece que tenha sido a intenção de Dom Pedro de Menezes alguma vez resgatar algumas dessas propriedades, assim transmiti-las, são passadas em forma de morgadio. E este morgadio, que é a base, a parte das capitanias, etc., mas é a base a nível do reino em Portugal, a base territorial da Casa de Real, prevê, para já, este morgadio, uma indivisibilidade deste dote, ou seja, a manutenção de um corpo de propriedades que não se divida e que seja aumentada, o contrato prevê isso, e o segundo grande objetivo do morgadio é fixar a memória da linhagem. Uma memória que Dom Pedro Menezes vai trabalhar para projetar um passado no futuro, que é o seu grande objetivo também do morgadio. Com alguns elementos muito interessantes, passam pela fixação de certas formas que se irão manter, e falo sobretudo do nome, o nome Menezes, do mote, o aléu, que falámos há bocado, que é o artigo da Real, e o escudo de armas, que será o escudo de Dom Pedro de Menezes. Vou tentar ser mais claro. Para já, a linha de sucessão, que hierarquizava, de certa forma, a família e criava uma linha familiar da importância que era reconhecida pela própria Dom Pedro relativamente aos seus descendentes. Obviamente, o morgadio passaria com os filhos de Dona Beatriz de Menezes e Dom Fernando, por linha varonil, preferencialmente, mas poderia também ser por filha, caso não existisse varões, passaria depois para os filhos da Dona Leonor de Menezes, que é a irmã de Dona Beatriz, filha também do primeiro casamento, mas que na altura ainda não era casada e que não veio deixar de descendência. Dona Isabel de Menezes, filha do segundo casamento de Dom Pedro de Menezes com uma senhora dos Coutinhos, podemos falar em seguida, e depois 3 filhos ilegítimos de Dom Pedro, o famoso Dom Duarte de Menezes, Dona Alonso de Menezes, casada à altura com Rui Nogueira, um dos militares mais destacados da cidade de Ceuta, e Isabel de Menezes, perdão, Rui Nogueira não era alcaide de Mora de Lisboa, o Rui Gomes da Silva era militar em Ceuta. Sim. Isto exclui, esta linha de sucessão excluía os religiosos que não sejam sãos de entendimento e de Deus. Tinham que ser varões, preferencialmente, varões sãos de entendimento e de Deus, e não podiam ser religiosos. Por último, dizia que se não existir, esta é uma parte importante do documento, se não existir um descendente nestas linhas, que seja o parente mais chegado, pedido senhor conde, que for mais honrado, e de Menezes, descendente por linha direita de Dom Afonso Teles de Menezes,
pai do conde Dom João Afonso, conde de Viana, aliás, pai do conde Dom João Afonso, conde de Barcelos, avô do dito conde. Eu devo dizer que este Dom Afonso Teles de Menezes e esta particularidade coloca algumas intervenções que serão interessantes discutir mais a seguir e que irei expor. O contrato de casamento terminava com esta eminura. Isto porquê? Porque, além de ser definida essa linha de sucessão, havia obrigações que faziam parte daquilo que o administrador do morgadio tinha de cumprir para ter acesso às propriedades que estavam associadas a este morgadio. Primeiro, o uso do nome de Menezes. É muito curioso que o de Menezes, porque quando eu comecei a estudar a casa, eu não via nenhum Menezes. Os Menezes, nos livros de bibliotecas, sabiam os Menezes, mas quando nós vamos ver os Menezes, não se vê muitos Menezes até ao século XV. E quando se quer encontrar algum Menezes, pelo menos nos documentos coevos, temos que recuar bastantes anos e ir para Castela. Aqueles que cá existem são, geralmente, Teles. Não deixam de ser descendentes de Menezes, como é óbvio. Depois, o administrador era obrigado a utilizar no seu livré o mote Aleo. O administrador tinha que rezar um Pai Nosso diário ao almoço em memória de Dom Pedro de Menezes e dos seus antepassados, designadamente os avós e os pais. E, por último, tinha que utilizar estas armas que, para serem bem copiadas e bem utilizadas, eram representadas nesse contrato. Ou seja, o que Dom Pedro de Menezes tentava e fazia com este documento era tentar ir buscar uma memória, a memória dos Menezes, uma memória longínqua, bastante antiga, associá-la, através do Aleo, a uma realidade da altura diretamente associada à Ceuta. Uma oração diária, não sabemos se o administrador cumpriu, podemos dizer que suposto que sim, e às armas que não foram inventadas por Dom Pedro, eram as armas do pai, João Afonso Teles, primeiro conde de Viana. Agora, tenho aqui uma arma que talvez permita esclarecer um bocadinho esta lógica. Não se vê muito bem, porque as letras são pequeninas, às vezes também não é muito bom, mas pronto. Temos aqui Dom Pedro de Menezes e o pai é João Afonso Teles, primeiro conde de Viana. Se as armas fossem, de facto, de Dom Pedro, não havia assim muito motivo para ele não ter utilizado as armas dos porto-correios, através da mãe. Estávamos a falar de uma família riquíssima, com base em Castela e muito ligada à zona de Tarifa, à zona do Estreito. O João Afonso Teles é filho do João Afonso Teles, primeiro conde de Barcelos, que é filho, por sua vez, daquele que é referido no contrato, que é o Afonso Teles, que é dos primeiros que vem, dos primeiros Menezes, que vem para Portugal. E esta é a linha de sucessão que Dom Pedro invoca a associação aos Menezes, descendentes do Afonso Teles. As armas que nós vemos aqui são precisamente as armas dos Menezes ao centro. Temos aqui o escudo central, que é um escudo liso. Devo dizer que são umas armas bastante pouco humildes, ou seja, um escudo liso, como quem diz, nós não precisamos de símbolos no nosso escudo, os outros é que precisam de símbolos para se distinguirem de nós. Depois vai buscar as armas dos Lima, nos campos 2, 4 e 6, ou seja, são armas que remontam à bisavó de Dom João Afonso Teles, e os Vila-Lobos. Ou seja, ele não está a associar só o nome de Menezes, não está a buscar apenas uma memória dos Menezes, que já irei explicar como é algo relativamente legítimo, mas sim todo um grupo através das armas, não através do nome, todo um grupo de nobres com extrema relevância política e social
na segunda metade do século XIV no Reino de Portugal. Os senhores de Menezes, como eu falei há pouco, temos os Teles, o Afonso Teles, portanto, aquele antepassado que é invocado no contrato, de facto não é a única ligação que tem a Menezes é que o seu bisavô, Afonso Teles, perdão, o velho, tinha sido o senhor, de facto, o senhor de Menezes. Mas esse senhorio tinha passado, através do primeiro casamento, para um conjunto, uma linha familiar que nunca saiu de Castela e que esteve sempre muito ligada à Casa Real Castelhana. Exatamente, o Afonso Teles de Córdoba, ligado à conquista em Córdoba, Dom Afonso, que é também senhor de filho de Infante de Molina e irmão da rainha Dona Maria de Molina. Portanto, são nobres que não estão em Portugal. Aqueles que andam também em Portugal, que estamos a falar de uma altura em que a circulação de nobres é muito mais intensa do que eventualmente se possa pensar, são os albuquerques, que é a linha que também descende do Afonso Teles Velho, que foi o primeiro senhor de Albuquerque. Mas mesmo estes albuquerques, onde vemos o primeiro conde de Barcelos, onde vemos o João Afonso de Albuquerque do Ataúde, que é um grande privado, Dom Pedro I em Castelo, também estão a maior parte do tempo no reino castelhano. Claro que, por terem o senhorio de Albuquerque, utilizam o valor estratégico desse senhorio para andarem pelos dois reinos. E essas duas casas irão extinguir-se, é curioso, porque serão dois descendentes, através da filha de Dona Isabel, de Dom Afonso Teles Velho e de outro descendente de João Afonso de Albuquerque, porque pelo casamento irão fundir novamente as duas casas, Menezes e Albuquerque, irão extinguir-se. De onde é que vêm então os Teles portugueses? De uma linha secundogénica dos Albuquerques, através de Gonçalo Lianos, o Raposo, assim chamado por causa a sua capacidade ao nível dos ardis militares, que teria passado, eventualmente, geneticamente, para o Dom Pedro Menezes e para Dom Duarte. É uma memória bastante antiga. Esta recuperação da memória da linhagem é um programa que é um programa completo. Não é uma coisa esporádica ou não é uma decisão esporádica de Dom Pedro Menezes. Isto vai ser construído durante bastantes mais anos. E nós vamos verificar que a Dona Leonor de Menezes, a segunda filha de Dom Pedro Menezes, irá também trabalhar neste aspecto. Através de quê? Através da reanimação do panteão familiar, da Graça de Santarém. Em 1446 são retomadas as obras da Graça, que tinham sido iniciadas pelo avô Dom Pedro de Menezes, Dom João Afonso Teles, quarto conde de Barcelos, e Dona Guilmar Gomes Pacheco. E irá também, esta senhora, dar ordem de construção do túmulo de Dom Pedro de Menezes, que tem uma série de elementos identitários que pretendem, obviamente, projetar para o futuro os referenciais simbólicos da linhagem, dessa linhagem que já estávamos a trabalhar dos Menezes e do Afonso Teles. Irá instituir também, nesta altura, as capelas associadas ao túmulo de Dom Pedro de Menezes, em forma de morgabil, que seguem regras muito semelhantes, uma vez que obrigam ao uso também do nome de Menezes pelo administrador e das armas. Embora a linha de sucessão seja ligeiramente diferente, porque Dom Duarte de Menezes, na altura, já não faz parte da linha de sucessão deste morgabil. Portanto, a utilização do nome de armas, nome de armas, como disse, e vai passar também, não o aléu, mas a espada de Dom Pedro de Menezes e uma relíquia que terá sido, eventualmente, um bocado da Santa Cruz. O administrador terá, então, acesso a estes objetos do Dom Pedro de Menezes, que, obviamente, não se iria desfazer deles em vida em 1431. E vai também empenhar-se na elaboração da crónica de Dom Pedro Menezes.
apesar de, obviamente, ser no cronista oficial, se tratar de um elemento de legitimação da coroa, não deixa de ser, obviamente, um elemento de prestígio e de fundamental reconhecimento da família. E quando digo da família, já começo a falar também da linhagem, porque todos eles trabalham nesta lógica da linhagem, incluindo filhos segundos, como Dom Aldonça, que em 1460 institui um terceiro morgadio, onde obriga também o administrador a utilizar as armas e o nome de Menezes. Ora, o nome de Menezes, como disse, não se vê muito em documentos anteriores a Dom Pedro de Menezes, documentos em Portugal, mas ele irá, obviamente, tornar-se muito comum na sua descendência. Até porque, se não fossem Menezes, não poderiam, eventualmente, caso lhes coubesse o morgadio, receber essa administração. Isso vai levar, por exemplo, a que em 1437, quando Dom Miguel de Menezes, que é o primeiro chefe da Casa de Vila Real, portanto, líder da Casa de Vila Real e o primeiro duque de Caminha, morre sem descendentes, e o irmão, que é o sucessor, chamado Luís de Noronha, vai ter que adotar o nome Menezes e vai ter que se começar a chamar Luís de Noronha e Menezes. Essa obrigatoriedade foi feita. Relativamente às armas, elas vão ser... Isto aqui é uma árvore que dava também seria interessante de desenvolver. Portanto, nós vemos aqui as casas de Vila Real. É muito difícil para ler para quem está aí, compreendo perfeitamente. Mas temos aqui a casa de Vila Real, onde Cristina Astendir, passado poucos anos desse 1637 que falei. Temos a casa de Tarouca, a casa de Valença, portanto, são imensos. Isto não seria muito cansativo estar a falar disso, é melhor discutirmos. O nome manteve-se, a linhagem foi recuperada, as armas também foram respeitadas, portanto, os condes de Valença irão utilizar exatamente, isto são imagens de Bormeiro Mor, em 1509, mas as armas serão exatamente as mesmas que estão definidas no contrato de casamento em 1431. Os marqueses de Vila Real vão utilizá-las aqui mais no meio, vão utilizar também as armas da coroa e os noronhas nos outros campos. E ainda, hoje em dia, obviamente, os brasões estão aí, mas o que continuamos a ter, além do nome Menezes, são escudos de armas de cidades, neste caso da cidade de Vila Real e da Vila de Alfagim, continuam a utilizar o mote Aléu, com o qual começámos a nossa conversa há pouco. Ou seja, eu não sei quem foi, quem é que desenvolveu e concebeu esta grande construção simbólica ligada a Dom Pedro de Menezes, com o objetivo de ir buscar uma memória antiga, projetá-la no futuro, associá-la a uma cidade, que é Ceuta, e eternizá-la, mas devo dizer é um excelente departamento de comunicação e imagem e que valia, de certa forma, estudar um bocadinho mais. Eu sei que isto seria muito cansativo estar a apresentar isto tudo hoje, mas prefiro dar mais tempo para podermos conversar e discutir um bocadinho do que continuar a conversar por aí além. Pretendo apenas vincar esses três aspectos. Que disse, há três momentos-chave na vida de Dom Pedro Menezes: nomeação como capitão de Ceuta, titulação e a instituição do morgadio, e que devemos, de certa forma, a Dom Pedro Menezes, embora os outros também, por exemplo, os descendentes de Dom Gonçalo Teles, irá depois nascer a casa dos Condes de Caminha e também vai reutilizar o nome de Menezes, ou seja, mas a ideia de que cabe a Dom Pedro de Menezes e aos seus familiares a recuperação de uma memória familiar e linguística que, de certa forma, vai legitimar e limpar uma imagem
que Fernão Lopes ajudou a denegrir um bocadinho que são os costelos portugueses do final do século XIV. Vou ficar por aqui e espero que tenham perguntas para seguir conversarmos um bocadinho.